Todo mundo fala dos segredos dentro das pirâmides, mas e se os maiores mistérios estiverem escondidos embaixo delas? Escavações já revelaram túneis subterrâneos, passagens bloqueadas por pedras enormes e relatos de antigos viajantes que juravam ter visto rios correndo sob a areia de Gizé. Mais recentemente, tecnologias modernas de varredura começaram a revelar câmaras ocultas e espaços bloqueados que nunca tinham sido explorados. Mas a grande pergunta é, o que realmente existe nesse submundo secreto abaixo das pirâmides? E por que será que ele continua tão protegido até hoje? Bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Muito prazer, meu nome é Felipe Schiavi e aqui a gente vai explorar juntos grandes mistérios da humanidade. Hoje você vai comigo nessa jornada até as profundezas ocultas das pirâmides. Se esse tipo de assunto te fascina, já se inscreve no canal para não perder nenhuma outra viagem como essa. Quando pensamos nas pirâmides, principalmente a de Quéops, em Gizé, a maioria das pessoas já imagina aqueles corredores internos que levam até a chamada Câmara do Rei ou da Rainha, que são os espaços mais famosos. Mas o que muita gente não sabe é que existe todo um submundo, literalmente, abaixo dessas construções. Túneis, passagens, câmaras escondidas e até hipóteses de salas secretas que ainda não foram exploradas. Para você ter ideia, já nos tempos antigos, muitos viajantes e até historiadores gregos, como Heródoto, relatavam que existiam galerias subterrâneas e até canais de água correndo debaixo das pirâmides. Agora, claro, ele podia estar exagerando um pouco, mas que sempre houve esse mistério, isso é fato. Em 2017, por exemplo, um projeto chamado Scan Pyramids usou tecnologia de ponta como sensores de muons para enxergar dentro das pirâmides sem precisar quebrar nada. E adivinha, eles encontraram anomalias, grandes espaços vazios, que não correspondem a nada do que já conhecemos nos mapas internos. Ou seja, provavelmente, ainda existem câmaras e passagens secretas, talvez até debaixo da estrutura, esperando para serem descobertas. É nessa hora que a gente percebe. Enquanto muita gente busca spoiler de série da Netflix, a gente tá aqui caçando spoiler das pirâmides. E convenhamos, isso sim vale a pena descobrir. Eu quero te levar numa viagem pela história. Vamos entender o que já foi encontrado lá embaixo, como os egípcios poderiam ter construído essas passagens subterrâneas e, claro, quais são as teorias que giram em torno desse assunto. Desde explicações mais científicas até aquelas que parecem coisa de filme de ficção, porque acredite, abaixo das pirâmides existem não só vestígios arqueológicos, mas também perguntas que ainda deixam os estudiosos coçando a cabeça até hoje. Vamos começar pela mais famosa, a Grande Pirâmide de Gizé, a de Quéops. Muita gente não sabe, mas logo abaixo dela existe uma espécie de câmara subterrânea que nunca foi terminada. Os arqueólogos acreditam que ela poderia ter sido planejada como uma sala funerária, mas por algum motivo o projeto mudou no meio do caminho. É como se eles tivessem começado uma obra e falado, não, melhor mudar de ideia. Quem nunca, né? Essa câmara subterrânea é impressionante, porque foi escavada diretamente na rocha, bem abaixo da base da pirâmide. Não tem acabamento, não tem decoração, é um espaço cru que levanta ainda mais perguntas do que respostas. Além dessa sala inacabada, há registros de túneis e corredores que parecem não levar a lugar nenhum. Muitos pesquisadores sugerem que esses acessos subterrâneos poderiam ter sido feitos para despistar saqueadores. Afinal, os antigos egípcios sabiam muito bem que suas tumbas seriam alvo de ladrões. Então, o subsolo pode ter sido parte de uma estratégia para proteger o que realmente importava. E não é só Quéops que guarda segredos. A pirâmide de Khafre, que é aquela logo ao lado, também tem uma câmara subterrânea. E nesse caso a coisa fica ainda mais interessante. Essa sala tem sinais de que realmente foi usada em rituais, porque há vestígios de um sarcófago simples de pedra e marcas de uso no local. Ou seja, diferente da de Quéops, que parece um rascunho, a de Khafre mostra que o subterrâneo podia ter uma função prática e simbólica ao mesmo tempo. Agora, deixa eu puxar um detalhe que sempre atiça a imaginação: a região da Esfinge. Há décadas, arqueólogos descobriram que existem túneis e câmeras abaixo dela também. Isso gerou uma enxurrada de teorias, desde depósitos de rituais até a ideia de que lá estariam registros de uma civilização perdida. Claro, nada disso foi provado, mas só o fato de existirem passagens embaixo da esfinge já alimenta a aura de mistério. E cá entre nós, se algum dia descobrirem uma biblioteca escondida debaixo da esfinge, espero que pelo menos tenha Wi-Fi, porque sem internet ninguém vai querer ficar muito tempo lá embaixo. Voltando aos tempos modernos, lembra que na parte 1 eu falei do Scan Pyramids? Esse projeto não só encontrou anomalias misteriosas dentro da pirâmide, como também revelou que existem estruturas abaixo que ainda não foram exploradas. Essas câmeras de muons, que funcionam mais ou menos como um raio-x gigante, mostraram que o subsolo não é nada simples.
A pirâmide parece ter mais camadas escondidas do que imaginávamos. O que já sabemos debaixo das pirâmides são câmaras inacabadas, salas usadas em rituais, túneis que parecem não levar a lugar nenhum e até passagens misteriosas perto da esfinge. Mas o mais instigante é o que ainda não sabemos: os vazios detectados, os corredores não explorados e as histórias que os antigos viajantes já contavam muito antes da tecnologia moderna. E é justamente aí que entra a grande questão: o que esses espaços subterrâneos realmente significam? Foram obras práticas, símbolos religiosos ou esconderijos de algo muito maior? Qual era o objetivo dos antigos egípcios ao criar tudo isso no subsolo? É agora que começam as teorias, e tem de tudo, desde explicações práticas até hipóteses que parecem roteiro de filme de ficção científica. A primeira teoria é mais pé no chão. Os subterrâneos teriam sido criados como uma forma de despistar ladrões. Afinal, desde sempre os tesouros das tumbas eram alvo de saqueadores. Então imagine, você entra em uma pirâmide achando que vai encontrar o sarcófago do faraó, mas cai no corredor que não leva a lugar nenhum. Seria como aqueles labirintos de escape room, só que na versão hardcore, em pedra maciça. Ou seja, os faraós podem ter criado o primeiro sistema de segurança da história. Esquece sem a Wi-Fi complicada. O esquema deles era construir um túnel de 60 metros só para te fazer desistir. Outra linha de pensamento é a religiosa. Muitos egiptólogos acreditam que esses espaços subterrâneos representariam o submundo, o Duat, que era o caminho que a alma do faraó deveria percorrer após a morte. Ou seja, descer para o subsolo não era um acidente de obra, mas um símbolo do próprio ritual de passagem da vida para a eternidade. E nesse ponto, não importa se a sala era decorada ou não, o simples fato de estar debaixo da terra já carregava um peso espiritual enorme. Agora, vamos subir um degrau no nível do mistério. Existe uma teoria antiga, popularizada no século XX por alguns escritores esotéricos, que fala sobre o chamado Salão dos Registros. A ideia é de que em algum ponto abaixo da esfinge ou das pirâmides existiria uma biblioteca subterrânea contendo todo o conhecimento perdido de antigas civilizações. Alguns chegam a dizer que ali estariam até documentos da mítica Atlântida. Claro, nunca foi encontrada nenhuma prova concreta disso, mas a teoria é tão fascinante que até hoje atrai exploradores e pesquisadores. Afinal, quem não gostaria de achar uma biblioteca secreta com os maiores segredos da humanidade? Outra linha mais polêmica é a de que esses subterrâneos não eram apenas passagens simbólicas, mas podiam ter alguma função tecnológica ou energética. Alguns estudiosos alternativos defendem que as pirâmides funcionavam como uma espécie de máquina, seja para armazenar energia, gerar vibrações ou até como ponto de conexão planetária. Nesse contexto, os subterrâneos seriam como a base técnica dessa engenharia misteriosa. Muitos autores afirmam que os subterrâneos poderiam ser áreas criadas com a ajuda de seres de fora da Terra, ou até mesmo esconderijos de artefatos de origem alienígena. Essa hipótese costuma dividir opiniões. Uns dizem que é puro delírio, outros acreditam piamente. Mas se realmente fossem ETs, provavelmente deixariam um manual embaixo da pirâmide explicando como funciona tudo. O problema é que até agora ninguém achou o PDF. Como você pode ver, as teorias variam muito, desde explicações práticas de proteção contra ladrões, até ideias de civilizações perdidas e até mesmo tecnologia extraterrestre. O fato é que todas elas existem porque os subterrâneos ainda não foram totalmente explorados, ou seja, o mistério continua vivo. Chegou a hora de falar sobre o que a ciência tem feito para tentar decifrar os segredos ocultos abaixo das pirâmides. E olha, o que antes parecia impossível hoje está cada vez mais ao nosso alcance. Afinal, a arqueologia do século XXI não usa mais só pá e pincel. Agora temos tecnologia de ponta, quase coisa de filme futurista, para olhar dentro dessas estruturas sem precisar quebrar uma pedra sequer. Uma das ferramentas mais usadas é o georradar. Ele emite ondas que penetram no solo e voltam como um eco, revelando o que tem debaixo da superfície. Com isso, os cientistas conseguem mapear corredores, câmaras e até vazios subterrâneos que ainda não foram abertos. É como se fosse um ultrassom, mas em escala arqueológica. Imagina só, você vai no médico e descobre um rim. O arqueólogo vai em Gizé e descobre uma sala de 30 metros. Mas talvez a tecnologia mais impressionante seja a dos detectores de muons, que foi usado no famoso projeto Scan Pyramids. Para simplificar, muons são partículas cósmicas que atravessam a Terra o tempo todo. Com sensores especiais, os cientistas conseguem medir como essas partículas atravessam a pirâmide, revelando áreas vazias dentro da pedra. Em 2017, essa técnica detectou um enorme vazio acima da chamada Grande Galeria. E até hoje os arqueólogos não sabem o que é. Podia ser uma câmara escondida, um corredor secreto, ou simplesmente um espaço técnico usado na construção. O fato é, ninguém nunca entrou lá. Se fosse um jogo de videogame, essa parte estaria trancada com aquele aviso clássico:
área ainda não desbloqueada. Outra aposta são os robôs e drones em miniatura. Já houve projetos que colocaram pequenos robôs em dutos de ventilação da pirâmide para explorar passagens estreitas. Em alguns casos, eles chegaram a encontrar portas seladas com ferragens antigas, sugerindo que poderiam levar a novas câmeras. Só que até hoje não foi aberto o que está além dessas portas. Ou seja, temos robôs batendo na porta, mas ninguém teve coragem de abrir a maçaneta ainda. Além disso, o escaneamento 3D tem permitido criar modelos digitais super detalhados das pirâmides e de seus subterrâneos. Isso ajuda não só na preservação, mas também na simulação de hipóteses. Por exemplo, se o corredor termina em um ponto estranho, os cientistas podem calcular se ali poderia haver uma sala oculta ou se é apenas um erro da construção. Graças a essas tecnologias, já sabemos que existem vazios e corredores nunca explorados tanto nas pirâmides quanto na área da Esfinge, mas o Egito é muito cauteloso em abrir novos túneis, afinal qualquer escavação errada poderia comprometer uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Então, por enquanto, temos mais perguntas do que respostas. A ciência moderna já conseguiu enxergar coisas que eram invisíveis para os antigos exploradores. Sabemos que os subterrâneos escondem mais do que imaginávamos, mas ainda não temos acesso físico a muitos desses locais. E é aí que fica a grande questão. O que exatamente vai ser revelado quando um dia esses espaços finalmente forem abertos? Na última parte, vamos refletir juntos sobre os possíveis cenários dessas descobertas, desde impactos na história até as consequências para o nosso entendimento sobre o Egito Antigo. Depois dessa viagem incrível pelo subsolo das pirâmides, desde as descobertas confirmadas até as teorias mais ousadas e as tecnologias modernas, fica a pergunta: o que tudo isso realmente significa? Qual o impacto de revelar de uma vez por todas os segredos escondidos debaixo dessas construções? Existem alguns cenários possíveis. No mais pé no chão, pode ser que ao abrir essas câmaras, encontremos apenas espaços técnicos usados durante a construção, e ainda assim, isso já seria incrível, porque ajudaria a resolver um dos maiores mistérios, como afinal as pirâmides foram erguidas com tanta perfeição. Mas em um cenário mais empolgante, esses subterrâneos podem guardar inscrições, objetos ou até mesmo uma tumba perdida, que mudaria tudo o que sabemos sobre o Egito Antigo. Seria uma descoberta comparável ao achado do túmulo de Tutankhamon em 1922. E não dá para esquecer do impacto cultural. As pirâmides não são apenas pedras empilhadas, elas carregam o peso da curiosidade humana. É como se cada corredor subterrâneo fosse um lembrete de que sempre há algo além do que conseguimos ver. E convenhamos, talvez seja justamente esse mistério que faz delas tão fascinantes. Porque no fundo a gente também adora um segredo bem guardado, seja numa série, numa conversa entre amigos ou numa pirâmide de 4.500 anos de idade. Talvez o grande mistério das pirâmides não esteja apenas embaixo delas, mas dentro de nós. Nossa vontade infinita de explorar, de perguntar, de não se conformar com respostas prontas. E é isso que me faz acreditar que um dia os segredos escondidos sobre as pirâmides vão vir à tona. E quando isso acontecer, pode ter certeza, não será só a história do Egito que vai mudar, mas a forma como a gente enxerga a própria humanidade. E aí, depois de tudo que a gente explorou nesse vídeo, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que existe debaixo das pirâmides? Apenas corredores vazios? Rituais religiosos? Uma biblioteca perdida? Ou quem sabe, algo que nem conseguimos imaginar ainda? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua teoria. E claro, se você gostou dessa viagem misteriosa, já deixa o like no vídeo, compartilha com algum amigo seu que também precisa conhecer esses mistérios ocultos das pirâmides, e não se esqueça de se inscrever no canal, para a gente continuar explorando juntos os grandes mistérios da humanidade. Meu nome é Felipe, e até o próximo vídeo.